Queremos dar a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que o Senhor fale com a sua vida, que o Senhor esteja aí ministrando ao seu coração. Nesse momento, nós queremos meditar na palavra de Deus. E nós sabemos que a ceia e o batismo são as duas ordenanças deixadas pelo Senhor para a sua igreja. A ceia é uma ordenança dada por Jesus, cuja validade durará até a sua volta. Trata-se de um memorial, onde o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Daí a sua importância no passado, no presente e no futuro. Eu escolhi uma passagem onde é narrada uma celebração de ceia pela igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja que estava nos seus primeiros dias de formação. Assim eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 20, e acompanhar a leitura dos versículos 7 a 12. Nós intitulamos essa mensagem com o tema Dormindo na Ceia. E eu quero aproveitar e pedir a você que nos acompanha através do nosso canal para inscrever-se. Não apenas fazer a sua inscrição, mas acione o sininho para ser comunicado de novas postagens. Deixe o seu like, seu comentário, porque isso vai nos ajudar a melhorar cada vez mais as nossas postagens. E compartilhe esse e outros sermões que se encontram no nosso canal. Acompanhe então a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O autor do livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, que também escreveu o Evangelho. E é ele que vai nos trazer um relato, a narrativa dessa ceia do Senhor, na qual o apóstolo Paulo e outros irmãos estavam presentes ali na cidade de Troade, naquela que talvez fosse a primeira reunião com a presença de figuras tão ilustres para ministrarem aquela celebração. E que culto notável estava a acontecer naquele primeiro dia da semana, naquele domingo à noite, quando o povo se reunia para celebrar a ceia. Os crentes ali estavam presentes para adorar, partir o pão, em outras palavras, a ceia do Senhor, e aonde eles estariam lembrando tanto da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. E teriam como ministrante, como pregador da noite, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Mas voltemos-nos algumas horas antes daquela celebração que marcaria a vida de todos daquela igreja. Paulo estava ansioso para chegar até Jerusalém, aonde participaria da festa da Páscoa. Ele estava com pressa, porque essa data já se aproximava. Ele então planejara sair cedo de Troade, logo na manhã da segunda-feira. Mas tinha muito a dizer ainda àqueles novos crentes daquela cidade. Então, aproveitando aquela noite, ele lhes fala até a meia-noite. Em geral, esse tempo seria equivalente até umas 2 horas da madrugada. Imagina só um culto com a presença de Paulo, com a presença de Lucas e outros irmãos ali reunidos, e aquele culto, depois de todo aquele tempo juntos até aproximadamente 2 horas. A urgência de Paulo era governada por tudo o que ele queria dizer àqueles irmãos que estavam ali, buscando o fortalecimento da sua fé. Esta talvez fosse a última vez que Paulo
estivesse com eles. Daí o seu cuidado e a sua determinação em falar-lhes, como era costume de Paulo. Paulo queria aproveitar cada momento com a igreja, como se fosse a última oportunidade que ele tinha. Queridos, toda vez que nós, como pregadores, subimos no altar, precisamos aqui entregar a palavra de Deus, como talvez fosse a nossa última oportunidade de fazê-lo. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, quantos dias ainda teremos nesse mundo, mas nós sabemos que no fechar dos nossos olhos nessa terra, nós os abriremos na glória, na presença do nosso Deus. Esse é o conforto de todo aquele homem e mulher de Deus. A nossa segurança não está naquilo que o mundo possa nos oferecer, mas aquilo que foi garantido na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que Lucas, ele se encontrava juntamente com Paulo, com toda a comitiva, com toda aquela igreja reunida em uma casa. Aquela casa, ela tinha um piso superior, um piso intermediário. E ali naquele piso superior era onde aquela congregação estava reunida. Ali se fazia presente muitas candeias, lamparinas. Talvez alguns nem saibam mais o que é uma lamparina, né? Nos meus dias de criança, adolescência, eu ia passar minhas férias no interior, ainda não tinha energia, e a lamparina era a iluminação da casa dos meus tios. E como ainda nós tínhamos dificuldade com relação à energia elétrica, era muito comum todas as casas ali daquele lugar terem lamparinas. E aqui a palavra de Deus diz que as candeias, as lamparinas estavam presentes naquela reunião. Aquela casa, ela tinha um andar mais baixo, onde geralmente se abrigava dependências como cozinha e banheiro. No piso seguinte, vinham os quartos. E no último piso, havia um grande salão, onde as pessoas podiam se reunir. E ali era onde estava acontecendo aquela congregação, aquele culto. As lamparinas estavam acesas. E certamente, depois de um tempo, aquela sala ficaria bastante enfumaçada e abafada, mesmo que tivessem janelas abertas, porque havia uma grande quantidade de pessoas ali participando daquele culto. É altamente provável que aqueles irmãos que se reuniram ali também trouxeram as suas lamparinas de suas casas. Cada um queria estar vendo o apóstolo Paulo pregar. Não queriam perder nenhum só momento daquela pregação. Essa grande sala tinha várias janelas, e numa daquelas janelas, um jovem procura assentar-se. A multidão certamente apertava, todos os lugares estavam ocupados, e o único então lugar que ele encontra para assistir, para ouvir, para ver Paulo pregando, era aquela janela. Surge então uma pergunta inevitável. A palavra de Deus diz que aquele jovem de nome Eutico dormiu. Por que ele teria adormecido? Talvez alguns dissessem: isso aconteceu devido à pouca idade de Eutico, ele era jovem, ou que o horário fosse avançado, a reunião, a pregação, o culto se prolongara por horas e horas. A fumaça de muitas lamparinas que haviam naquele lugar, tudo isso, queridos, pode ter contribuído para que Eutico fosse vencido pelo sono. Eu sei que alguns têm atribuído o sono de Eutico pelo fato dele ser muito jovem. Coisa de jovem, logo dorme. Ou então, porque ele estivesse muito cansado. Às vezes, de vez em quando, a gente tem que dar aqui um grito para que alguém que está dormindo na plateia acorde. Aquele jovem dormiu. Alguém poderia dizer: vai ver que ele estava desinteressado com o que estava acontecendo ali. Talvez tenha acompanhado os seus pais. O menino não tinha com quem ficar em casa, e os pais simplesmente o conduziram, o levaram, ou até o forçaram a ir para aquela reunião. E aí, então, ele pegou no sono. Outros poderiam dizer: isso é preguiça, né? Não tem o que fazer mesmo. Mas, queridos, em momento algum,
o texto bíblico questiona a fidelidade de Eutico como crente. Em nenhum momento nós vemos o texto sagrado falar de Eutico como alguém que não tivesse interesse pela pregação do evangelho, ou que fosse uma pessoa descomprometida com as coisas de Deus. O texto nem mesmo se propõe a questionar a atitude de quem deixou Eutico, naquela idade tão jovem, ficar assentado num lugar tão perigoso. Por que alguém não chamou a atenção, alertou, exortou aquele jovem a sair daquela janela? O texto nada fala sobre isso. Na verdade, o texto se concentra em registrar que enquanto Paulo pregava a mensagem, algo ruim aconteceu. O jovem Eutico dormiu, caiu e morreu. No entanto, esse mesmo relato alcança o seu clímax, mostrando como o poder de Deus foi manifestado de forma sobrenatural naquela ocasião, ao restaurar a vida ao garoto e consolar todos que estavam presentes ali. Além disso, aqueles eram os primeiros anos da igreja primitiva, um tempo em que a revelação de Deus, as escrituras sagradas ainda não estavam completas, e a pregação do evangelho muitas vezes era validada por operações de maravilhas. Então, a ressurreição de Eutico em Troade, provavelmente, deve ter tido um impacto muito positivo na propagação das boas novas de Cristo entre os gentios daquela região. As pessoas, ao saberem que um jovem havia morrido, mas não apenas morrido, por ter sido ressuscitado, aquilo certamente iria impactar quando a mensagem do evangelho chegasse ao coração das pessoas. Eutico caiu para a morte, e Lucas estava ali, e presenciou todo o ocorrido. Se havia alguém que poderia negar a morte, era o médico Lucas. Mas não houve da sua parte qualquer manifestação que negasse a morte de Eutico. Se assim fosse, Lucas não teria escrito o relato da maneira que escreveu, se Paulo simplesmente tivesse percebido que o menino ainda estava respirando. Mas a palavra que foi registrada por Lucas no livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, atesta a morte daquele jovem. Há paralelos nessa história com a de Eliseu e o filho da sunamita. Aquele menino também havia morrido, e então foi trazido de volta, ressuscitado, quando Eliseu deitou sobre ele. E a palavra aqui em Atos diz que Paulo se inclina sobre Eutico e o abraça. E observe o que Paulo declara em seguida: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, tudo voltou a ser como era antes da queda de Eutico. É como se simplesmente Paulo dissesse: vamos voltar lá para cima e continuar o culto, tudo está resolvido. Daí eles voltam, compartilham a ceia do Senhor, e Paulo continua seu sermão até o amanhecer. Depois que Eutico ressuscitou, não nos é dito que Paulo o tenha repreendido por ele ter tido aquela atitude de assentar-se na janela. Não é falado aqui, ao menos, que Eutico tenha se arrependido do seu sono profundo, quando poderia estar atento ouvindo as palavras do apóstolo. Se Paulo tivesse reconhecido algum pecado nas ações de Eutico, naquele jovem discípulo, ele certamente compartilharia a advertência de Jesus para vigiar e orar. Mas Paulo nada fala sobre isso. E Lucas provavelmente teria se sentido compelido a registrar qualquer advertência que o apóstolo houvesse feito a Eutico ou a toda aquela plateia acerca de não dormir na ceia do Senhor. Simplesmente, queridos, nos é dito que quando amanheceu, Paulo foi embora, mais tarde do que ele esperava, mas muito mais animado diante do que tinha acontecido naquela igreja. Ele não tinha tido mais uma outra reunião com crentes, mas ele vira o poder de Deus sendo operado ali na cidade de Troade, naquela igreja.
Paulo, depois que saiu de Troade, ele teria uma jornada cansativa pela frente. Ele teria que ir até Assos, que distava 32 quilômetros de Troade. Pode ter sido assustador, porque ele não dormiu. Ele passou a noite em claro, pregando a palavra de Deus àquela igreja, e teria que andar 32 quilômetros. Talvez alguns até justificassem: não dá para mim, estou muito cansado, fatigado, quero a minha cama. Mas Paulo encarou a sua responsabilidade de ir a Jerusalém, e ele sabia que precisava ir até Assos e ali pegar uma embarcação e se dirigir a Jerusalém, porque a festa se aproximava. Aquela tinha sido uma noite agitada, mas eu tenho certeza que se Paulo saiu dali feliz por tudo que tinha acontecido, muito mais Eutico, a sua família e aqueles irmãos. Queridos, a história da ceia em Troade marcou não apenas a vida de Paulo e de seus colaboradores, os seus companheiros de viagem, mas marcou a vida de todos os crentes daquela cidade, de uma forma muito mais especial, a vida de Eutico. Mas o que é que nós podemos aprender no relato dessa ceia na cidade de Troade? Será que é apenas a narrativa de um milagre que aconteceu, operado por Deus através da vida de Paulo? Aquele que era um homem de Deus, que não apenas era um grande mestre, um grande apóstolo, um grande missionário, mas que também nesse momento se revela como um agente de milagres do Todo-Poderoso. E aqui a gente pode extrair algumas verdades que nos são preciosas para a nossa vida. Verdades que aprendemos nessa narrativa. E a primeira delas, queridos, é que a ceia do Senhor é um aviso. Ele está vivo. Veja, naquela noite, diante de tudo que aconteceu, aqueles irmãos aprenderam uma lição objetiva, algo que lhes impactaria toda a sua vida. Eutico adormeceu, caiu e morreu. Ele seria um novo convertido? Sua mãe estaria naquela casa? Se sim, imagine a onda de emoções. A gente lê a história de Eutico, e às vezes nós passamos por cima de alguns detalhes, mas veja só, imagine a sua mãe, os seus familiares, os seus amigos, vendo o jovem Eutico, que algumas horas estava com vida, estava ao lado deles, e de repente cai morto no chão. Talvez houvesse gritos, choros, aquele forte baque de um corpo caindo, de uma pancada seca no chão. As pessoas olharam, outras correram para fora, e o pregador prolixo, com a mensagem tão longa, precisou parar naquele momento, para saber o que tinha acontecido. E aí disseram: o jovem Eutico caiu e morreu. Milagrosamente Paulo grita: ele está vivo. Certamente a alegria tomou conta daquela casa, e outras vozes começaram a repetir: ele está vivo, ele está vivo, Eutico está vivo. A lembrança, queridos, de cada ceia do Senhor que os crentes de todos os lugares, de todos os tempos têm, não é da segunda chance que Eutico teve. Certamente você que já teve a oportunidade de ouvir ou de ler a história de Eutico, possa ter ficado impactado por essa ceia tão especial que aconteceu na igreja de Troade, porque o milagre ali se realizou. Mas, amados, não foi apenas a importância de Eutico ter sido ressuscitado, mas a lembrança que nós temos é de um Salvador que morreu por nós e ainda assim viveu novamente. Imagine a alegria ao redor de Jerusalém, a poucos minutos do domingo da ressurreição, e Maria grita: ele está vivo. Pedro grita: ele está vivo. João grita: ele está vivo. E o governador pergunta: ele está vivo? Da boca das pessoas
começa a ser proferida essa declaração. A história da humanidade foi mudada com esse grito. E toda vez que tomamos o pão e o cálice, nós estamos gritando: Ele vive! A morte não conseguiu retê-lo, Ele ressuscitou. Que verdade poderosa! Existe alegria maior do que saber que alguém por quem você sofre não está morto, mas vivo? Que alívio! Que alegria inexprimível, que verdade transformadora. Hoje, ao participar da ceia do Senhor, lembre-se dessa verdade: Ele está vivo, Jesus está vivo. Se houve alegria entre os familiares, entre os amigos, entre os irmãos de Eutico, ao verem ressuscitar, imagine, queridos, saber que Eutico, depois de ressuscitado, anos depois, ele morreu, bem como toda aquela geração, como também todos que viveram depois. Mas Jesus, ao morrer na cruz, ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que a morte foi vencida. Tragado, ó morte, a tua vitória. Cristo ressuscitou e Ele permanece vivo e voltará para buscar a sua noiva. A segunda verdade que aprendemos, queridos, e que a ceia do Senhor é uma oportunidade. Seja consolado. Que ceia maravilhosa, porque depois de partir o pão, levaram aquele jovem que havia morrido, que ressuscitara. Eles levaram aquele jovem vivo para a sua casa, e a palavra de Deus diz que muito isso os consolou. Eles quase perderam alguém que amavam, mas agora ele estava vivo, e isso muito os consolou. Eu não sei se você já viveu uma experiência de ter um ente querido, alguém muito próximo, passando por uma situação adversa, às vezes uma doença, às vezes na UTI, e aquela pessoa, apesar de todas as notícias contrárias, essa pessoa voltar, sair daquele momento difícil. Eu lembro que quando nós realizamos aqui um dos cultos de casais desse ano, nós recebemos aqui o pastor William. Pastor William, em 2021, ele teve Covid, esteve internado, passou vários dias entubado. Os médicos não mais criam que ele pudesse voltar. E contrário a tudo que diziam, ele voltou. Ele saiu da UTI. Ele foi extubado. Mas enquanto estava na enfermaria, ele teve um problema cardíaco. E voltou novamente à UTI, foi novamente entubado. Alguém poderia dizer assim: não tem jeito, a morte te aguarda, prepara-te. Mas pela misericórdia de Deus, o servo do Senhor foi novamente exturbado, saiu da UTI e está servindo ao Senhor, continua pregando a palavra de Deus, até aquele dia que o Senhor o chamar. Queridos, que coisa maravilhosa não deve ter sido para sua esposa, ela que aparentemente já dava como morto seu marido. Quantas vezes a gente escuta relatos de pessoas que passaram por acidentes, aonde a improbabilidade de que elas pudessem sair com vida dali. Mas um milagre aconteceu, e a alegria rompeu para aqueles que estavam ali na torcida e em oração. Queridos, os discípulos de Jesus pensavam que o tinham perdido, eles o chamavam de Messias, e a vida era maravilhosa enquanto Jesus estava por perto, mas de repente, aquele com quem eles viam milagres acontecer, ensinamentos serem proferidos, agora Jesus estava na cruz. E talvez alguns discípulos pensassem: tudo acabou, o túmulo selou as nossas esperanças, o conforto, o consolo foi destruído. Até que veio o grito: Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Jesus estava no meio deles. Ele veio com as mãos abertas,
caminhou com eles, encorajando-os, emocionando-os, deixando-os com um sorriso de um homem que voltou da guerra. Onde quer que você tenha estado, o que você tenha feito, a ceia do Senhor é uma oportunidade de voltar para casa. Talvez você tenha se afastado dos caminhos de Deus, talvez você tenha deixado de seguir aquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida. Mas nessa noite, há uma palavra de conforto e de consolo para a sua vida. E eu quero te dizer aquilo que o salmista no Salmo 51, verso 17 declara: um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A batalha pode ter sido difícil, você pode não ter vencido todas as lutas, pode sentir-se um derrotado, mas nessa noite, aqui está o perdão, aqui está a graça e os braços abertos daquele que aguarda o teu retorno. O tempo de consolo chegou à sua vida. Olhando o passado, você vai identificar que em muitas circunstâncias, o pecado o afastou dos caminhos do Senhor, fazendo com que você se sentisse impuro, inabilitado, incapaz de se chegar a Deus. E isso é verdade. Nós não temos como pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito de nos chegarmos a Deus. Mas eu quero te dizer que quem trouxe você aqui foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que o atraiu a estar aqui nessa noite. É Ele que tem tratado as tuas feridas, é Ele que tem enxugado as tuas lágrimas, é Ele, o Espírito Santo. É por isso que o seu nome é Consolador. Por isso clame para que o Espírito Santo traga seu consolo sobre a sua vida, e você verá que apesar das suas dificuldades, apesar dos seus pecados, a presença do Espírito Santo te fortalecerá, fazendo com que você prossiga para o alvo. Há uma terceira verdade, que nós aprendemos através do testemunho de Eutico, daquela primeira ceia ali em Trode, é que a ceia do Senhor também é um convite. Comece. Atos capítulo 20, verso 9, fala de Eutico como um jovem que começou a seguir o caminho. Certamente ele teve oportunidades para começar diversos empreendimentos em sua vida. Ele vivia numa sociedade hedonista, numa sociedade onde a busca pelo prazer, em especial o prazer sexual, era algo declaradamente aberto para todos. Havia uma licenciosidade, mas não apenas havia, a licenciosidade era estimulada. Aquela era uma comunidade pagã, com a crença em vários deuses, porém aquele jovem iniciou uma jornada em conhecer a Deus, apesar de todas as adversidades. E quando o apóstolo Paulo é anunciado chegando àquela cidade, o povo de Deus se reúne ao redor da mesa da ceia, e ali eles param para ouvir Paulo pregar. Paulo estava ensinando a palavra de Deus. Eutico então aproveita essa situação para aprofundar-se em conhecer mais de Deus. Eutico, como jovem, poderia muito bem ter ido fazer um programa com os seus amigos, um rolê, quem sabe aproveitar a noitada, mas não. Eutico toma a decisão de ir à igreja, de ouvir horas e horas a palestra de Paulo. Eu creio, queridos, que dúvidas possam ter chegado à mente de Eutico. Talvez os seus amigos o tenham tentado demovê-lo de ir a essa reunião, ou quem sabe até mesmo o próprio cansaço de estar ali. O nome de Eutico é um nome grego. Possivelmente ele fosse um escravo, talvez mais um dia exaustivo de trabalho, mas apesar de todo o cansaço ele venceu, e hoje qualquer coisa nós já colocamos como justificativa para não ir para a igreja. Pastor, me desculpe, mas eu não tenho condições de ir para a igreja, eu acertei o meu dedo mindinho na ponta da penteadeira e está doendo tanto, eu vou ficar em casa, porque não vai dar para ir.
Ah, pastor, me desculpe, mas na hora que eu fui fazer a escova no meu cabelo, enganchou aqui, no pontinho arrancou 2 ou 3 fios, e olha, vai ficar difícil cobrir assim. Se for no meu caso, fica muito difícil mesmo. Queridos, nós justificamos tudo para não estar na casa do Senhor. Aquele jovem poderia ter elencado uma lista de justificativa para não estar naquela reunião, mas ele superou tudo isso, pois ele queria começar uma nova vida, iniciar um novo tempo em sua vida. O convite lhe foi feito para estar naquele lugar. Talvez alguém tenha dito: olha, hoje à noite é noite de ceia do Senhor, você não pode faltar. Mas não apenas isso, Paulo vai estar conosco, pregando a palavra. Que coisa maravilhosa. O convite foi feito, o convite foi aceito. Nada poderia impedir Eutico de estar na casa do Senhor. Hoje, por tão pouco, queridos, nós nos ausentamos. Mas Eutico está dizendo a você e a mim nessa noite, que hoje é tempo de começar. Começar um novo tempo, uma nova história. Não porque hoje seja 1º de setembro, não porque hoje seja culto de ceia, mas porque essa é a oportunidade que o Senhor nos concede. Talvez alguém aqui nessa noite esteja no início de uma jornada espiritual. Tentar encontrar seu caminho com Deus é uma tarefa tão desafiadora, que é bem possível que você não saiba por onde começar. Há tanto a aprender, tantos passos de fé a dar, tantas coisas a fazer. Talvez você tenha visto alguém em sua família, ou em seu círculo de amigos, ou mesmo na igreja, que parece estar quilômetros e quilômetros à sua frente. Você diga assim: pastor, eu às vezes vejo um irmão lá na igreja, e eu me sinto tão pequeno. Tem pessoas que estão tão distantes de mim, no sentido espiritual. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, que apesar que você se sinta tão impuro, tão pequeno, tão inabilitado, quem nos qualifica, quem nos aperfeiçoa, quem nos faz crescer é Deus. É por isso que nós podemos nos aproximar a Ele, estar certos de que é Ele que nos faz plenos da sua presença. Em 1848, um garoto de 16 anos, chamado Wyman Walsh, ele saiu para participar de uma competição de empinar pipas. E aí então ele pega a sua melhor pipa, no nosso linguajar, a raia. Pega a sua raia e bastante linha. Ele ficou na margem canadense do rio de Niágara, um rio muito largo e de forte correnteza. Ele então empinou a sua raia, deixando cada vez mais aquela linha sair. E a raia daquele garotinho continuou subindo, subindo e subindo, até que se estendeu por quase 305 metros. E uma pessoa então, do lado americano, do desfiladeiro do Niágara, agarrou a linha da pipa de Wyman. A multidão que se reuniu soltou um rugido poderoso, porque ninguém jamais tinha alcançado um feito tão fabuloso. Pela primeira vez na história, pessoas em lados opostos deste grande desfiladeiro estavam segurando uma mesma corda, mesmo que fosse um fio de linha. E devido a esse feito, aquele garoto ganhou o prêmio de $5. Era o prêmio máximo do concurso. Havia muito mais do que $5 em jogo. Em pouco tempo, um cabo leve foi amarrado àquela linha e puxada com segurança. Aquele cabo foi preso a um cabo de aço e depois um outro cabo mais grosso. Foi o início de uma vitória da engenharia sobre uma das maiores barreiras naturais que separavam americanos e canadenses até o século XIX. Torres de 15 metros foram construídas de cada lado do rio, e mais cabos se tornaram parte do cenário. A travessia Canadá-Estados Unidos, que antes era feita em pequenas embarcações e com muito risco, em menos de um ano, depois que a pipa daquele jovem voou pela primeira vez sobre o rio, as pessoas estavam agora andando com segurança,
em suas carruagens puxadas por cavalos sobre o Niágara, em uma maravilhosa ponte suspensa. Hoje, milhares de pessoas viajam pelas pontes e não pensam nada sobre a dificuldade que no passado existiu para que essas travessias acontecessem. Alguns estão tão familiarizados com o caminho que mal olham para a vista panorâmica. Porém, no caso dessa ponte em especial, para colocar esse milagre moderno em andamento, alguém teve que soltar uma raia. Queridos, se grandes pontes começam com uma raia e uma linha de um menino, então eu lhe digo que grandes experiências espirituais podem começar com decisões incrivelmente simples. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você tenha sonhos maravilhosos, até mesmo de achar que pode mudar o mundo. Tenha feito sonhos de fazer uma faculdade, de conseguir um grande emprego, de casar, ter filhos. Todos sonhos úteis, válidos. Mas talvez você nunca tenha sonhado em entregar a sua vida para Jesus. A ceia do Senhor, queridos, é uma das refeições mais simples do mundo. De um ponto de vista, pode não parecer muito mais significativa do que um menino soltando uma raia. Pode parecer pouco mais do que uma sequência de uma conexão entre você e Deus. Mas o nosso convite para você é: faça essa conexão. Dos menores começos podem surgir grandes passos de fé. É por isso que o Senhor fala que a nossa fé precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Às vezes, queridos, nós queremos que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Nós amamos milagres e isso é muito bom, ver milagres acontecendo. Mas o maior milagre acontece todos os dias e você nem se dá conta. Você, ao abrir os seus olhos, você vê que ainda está vivo, porque se você não abrisse, você nem perceberia isso. Esse é o maior milagre. É você poder respirar. É você ter o alimento à sua mesa. É você poder estar fazendo as coisas que alegram o seu coração. E às vezes, esse ordinário, essa rotina, o normal, nem sempre é valorizado. São pequenas coisas, mas são as pequenas coisas que nos fazem pensar grande. Eu tenho certeza que aqui existem pessoas que podem olhar para o seu passado e lembrar de experiências que viveram, de momentos que marcaram a sua vida. Certamente nós gravamos na nossa mente esses grandes momentos: casamento, filhos, emprego. Esquecemos do dia a dia, da rotina. Mas para que tudo isso acontecesse, precisa que a cada dia a gente viva cada momento da nossa história. Deus fez algo especial por meio do seu povo na igreja em Troade. E Ele ainda faz coisas especiais no meio do seu povo. Vidas são transformadas, orações são respondidas, comunidades são transformadas, países que estão fechados para o Evangelho têm igrejas que são erguidas, correntes de vícios são quebrados, o medo é eliminado, a fofoca é morta, igrejas são transformadas. Tudo por causa do poder de Deus e da obra especial que Ele faz por meio do seu povo. Nunca se esqueça que a comunhão do povo de Deus é especial. É por isso que nós continuamos nos reunindo ao redor da mesa. Passado quase 2000 anos, ou um pouco mais, da morte de Cristo, o povo de Deus ainda continua celebrando a ceia do Senhor. E o fará até que Ele volte. E Ele voltará. Aquele povo lá de Troade viu o milagre de Deus acontecendo nas suas vidas. Porque eles perceberam que o grande convite de Deus para as suas vidas é que eles pudessem começar. Hoje nós estamos aqui para um novo começo. Olhe para a sua vida. Veja qual é a área da sua vida que você precisa começar, fazer um recomeço. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho forças para isso. Eu me sinto derrotado. Eu me sinto frustrado, decepcionado. Passei por momentos difíceis. Aquela pessoa a quem eu devotava toda confiança me traiu.
Aquela pessoa que eu esperava tanto contar no momento da adversidade, foi embora. Aquela pessoa que eu imaginava estaria ao meu lado, nos momentos de alegria, de tristeza, hoje me abandonou. Mas eu quero te dizer que Jesus jamais te abandona, Ele jamais se afasta de você, nós é que nos afastamos do Senhor. E assim como Eutico teve a oportunidade de uma nova vida, hoje o Senhor também traz a você a oportunidade de uma nova vida com Cristo Jesus. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite distante dos caminhos de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu conheço alguém que te conhece ainda quando você era substância informe no ventre da sua mãe. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Ele sabe do mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece por completo. Se há entre nós alguém que precisa de uma reconciliação, se há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa é a noite, esse é o momento que o Senhor te convida a um recomeço, a um novo tempo com Deus. Se você não se sente forte para fazer isso, peça a ajuda de Deus nesse momento.